Olá, você está na sexta temporada da Reconnect. A Bíblia é intolerante? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa que fala sobre espiritualidade de forma leve, laica e plural, aqui nas suas noites, comecinho da noite do seu domingão. E se você perdeu algum programa da Reconnect, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas na íntegra. São mais de 110 horas de programação sobre espiritualidade do jeito que você gosta. Aqui sempre comigo, ele muito garboso e elegante. Rapaz, Roberto, cara, eu não posso contigo não, cara. Cada vez ser mais penteado. Cara, é muito criado por vó, cara. Muito legal. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. E aí, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Estou deixando meu cabelo crescer, eu vou deixar um cabelo um pouco maior. Consegui fazer um rabo de cavalo, virar um lenhador. Bacana. Não, Roberto, não precisa fazer isso não, cara. É só quem não assistiu os programas da Reconnect na época de pandemia, que para quem não sabe, pelo menos aqui na TVC, nós somos um dos poucos programas que não pararam na pandemia. A gente fez questão de se manter ao vivo, se manter gravando, porque a gente entendeu que na época da pandemia, né, as pessoas necessitavam realmente ali, naquele momento, da sua espiritualização semanal, da sua busca pela espiritualidade, de conteúdos novos, e a gente não parou. Mas se você quer ver um negócio engraçado, vai lá no YouTube e vê os programas da época da pandemia, que você vai ver o Roberto Lenhador. Tá, deixa eu explicar. Eu passei um ano sem sair de casa. Eu pegava o mercado no delivery com cabo de vassoura, um face shade, máscara, luva. Então eu não ia eu fiz a minha própria barba. Eu cortava o meu próprio cabelo. Foi aí que eu descobri, foi muito bacana. Porque foi um momento que a gente teve muitas descobertas, né? Eu me compreendi melhor e eu vi que eu não tenho vocação para barbeiro. Nenhuma, zero vocação para barbeiro. Então eu cortava meu próprio cabelo, fazia o próprio, ficava um destroço, realmente estava um destroço. Até uma hora que eu desisti. Mas tem um programa que eu acho é o melhor, não lembro agora quem vai ser, mas quem procurar lá vai ver, que foi o que eu gravei da cama. Ah, não, foi ótimo. Cara, que ele gravou o fundo do cenário do Roberto, sentado a cama dele. E se eu não me engano, a coxa era rosa, um rosa pink. Era rosa. Cara, foi muito legal, Roberto. E tu com a barba e o cabelo grande. Aí pronto, um lenhador que voltou agora. A gente fez alguns programas sobre saúde mental, eu melhorei. Eu decidi não tentar mais cortar meu cabelo e passar gel. Aí veio o Cabra da Peste, que é um dos nossos apoiadores culturais, e deu um jeito aí no Roberto. Um abraço aí, pessoal do Cabra da Peste, barbearia aqui em Fortaleza. Se você quer fazer a barbinha, ficar bonitinho, vai lá no Cabra da Peste. Então, Roberto, hoje a gente tem um assunto que é muito bacana, né? A Bíblia, Roberto, para você, ela é intolerante? Muitas igrejas, sejam cristãs ou sejam presbiterianas, evangélicas... Que são cristãs, né? Todos são cristãos. Todas são cristãs. Elas usam muitas vezes a Bíblia para justificar uma posição intolerante. Realmente tem base, né? Então, para falar sobre isso, a gente convidou um cara muito especial, foi super bem indicado aqui para a nossa produção. Ele que é presbítero da Igreja Humanidade Livre de Bauru, São Paulo. Olha aí o que a pandemia também nos fez nos renovarmos. A gente começou a gravar assim outras mídias, né? A gente se reconecta com o Brasil e com o mundo. A gente se reconecta com o Brasil e com o mundo. Então ele é de Bauru, São Paulo, né? Professor de filosofia e psicanalista clínico. Olha, é bom você marcar uma consulta, tá, Roberto? Autor do livro O que Ninguém Nunca Disse sobre Jesus. Uma síntese acerca do Jesus histórico.
Aqui na Reconnect, abrilhantando o seu domingão, ele, Padre Matheus Brito. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, queridos. A alegria e o prazer é todo meu. Vocês foram, assim, muito gentis em me convidar e eu fico, assim, muito feliz de poder estar compartilhando desses minutos, enfim, desse momento com vocês aí do Reconnect, que tem uma visão que é bem a nossa também, de priorizar a espiritualidade, né? E não a religião. E já digo de antemão que tenho um prazer dobrado, porque apesar de ser bauruense, nascido e criado aqui, a minha família é toda daí do Ceará. Então eu sou Olha aí. e amo esse estado e essa gente. É uma alegria dobrada. Padre, se eu Legal. não me engano, o senhor ia começar a falar agora que o programa é maravilhoso, necessário, que nós, enquanto apresentadores, é isso? O senhor vai, se quiser elogiar mais um pouquinho, a gente tem um tempinho. Esse tempo é necessário. Toda a vida, ele fala isso, porque ele gosta que as pessoas elogiem ele, o programa, entendeu? Mas você vai entender no decorrer do programa que o Roberto só não é leonino, mas ele faz jus ao sobrenome dele, Roberto Leão. Né? Leão, é verdade. Padre, eu queria começar esse nosso bate-papo, para as pessoas conhecerem um pouquinho do senhor. Como é que foi sua jornada até chegar, né, a ser presbítero de uma igreja Humanidade Livre, que a gente já falou aqui, inclusive, com o Padre Lei, né, que também é da mesma comunidade, que é uma comunidade que tem uma visão bem ampla sobre espiritualidade, né? O que é sempre um prazer recebê-los aqui. Mas como foi essa sua busca pela espiritualidade, por se espiritualizar? Você sempre foi vocacionado, sempre quis ser padre? Como foi essa sua busca aí, padre? Certo, Bernardo. Bom, a minha caminhada na espiritualidade começou desde muito cedo, né? Eu costumo dizer que desde que eu me conheço por gente, eu queria ser padre, né? Ali, ainda criança, eu já dizia para meus pais que queria ser padre, ainda nem entendia bem o que aquilo queria dizer, mas dizia, né? Então, eu tive uma vocação muito jovem, né? E nunca pestanejei em relação a ela. É claro que ali, no período ali do começo da adolescência, eu comecei a ter experiências que todo adolescente tem, né? Namorar, trabalhei, né? Mas nunca me abalou a questão da vocação, né? Eu sempre fui muito assim, que queria isso, né? Almejava o presbitério, né? E como vim de família católica, né? Nascido, batizado, catequizado no meio católico, aí foi onde eu entrei no seminário católico, né? Mas ali, conforme o tempo foi passando, eu fui entrando num conflito, né? Não vocacional, porque se tem uma das únicas coisas que eu não duvido da minha vida é da minha vocação e do meu chamado, né? Mas em relação à instituição, e nem quando a gente fala assim uma crise institucional, a gente pensa logo assim, mas será que ele viu alguma coisa ali de cunho moral? Tem, a gente sabe que tem, né? Mas não, foi em relação à a doutrina católica, né? Eu sempre fui muito assim apegado à pessoa de Jesus, né? E quando você chega numa certa fase da vida, você começa a ter um entendimento melhor sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre a própria pessoa de Jesus, você começa a estar em conflito com a própria instituição, né? E aí eu tive que escolher, eu costumo brincar, ou ficar com Jesus e o Evangelho, ou ficar com todo o combo de doutrina, de dogma, de regras morais que aquela instituição tinha, inclusive em relação ao celibato, porque aí começou a pesar para mim também a questão da família, né? Comecei a ser desejoso de ter família. E aí entrou em conflito. Falei, bom, aqui nessa instituição eu não posso seguir, senão eu teria uma vida dupla, né? Como, infelizmente, muitos padres e bispos enfim, acabam tendo, né? Eu não queria isso para mim, eu achava que isso era incoerente, mas na minha cabeça, isso sempre foi muito tranquilo. Então eu falei, bom, eu saio, não é? Vou me relacionar, enfim, vou buscar completar essa coisa que eu sinto que me está faltando, e vou continuar com o meu presbitério, né? Agora, onde eu ia fazer isso? Aí coincidiu de que, na mesma época, o Padre Beto, que vocês também já bateram um papo com ele aí, que é o fundador da nossa igreja, ele estava começando a Humanidade Livre, uma vez que ele também tinha sido, no caso, ele foi excomungado da igreja, né? Eu me desliguei, simplesmente.
E aí eu falei, bom... Quem quiser saber mais sobre essa história, tem na Reconnect. Nós falamos com o Padre Beto, muito bacana, foi uma conversa maravilhosa. Isso. Aí é uma pessoa maravilhosa também, né? Sim, um cara sem fantástico. Dúvida. E ele quem idealizou, né? Quem começou com a ideia da humanidade livre, aí eu fui o primeiro a me juntar com ele, né? No início éramos só nós dois, né? E hoje eu sou casado, né? Acabei de ter meu menino, e o Hércules. Parabéns! Parabéns. Vocês escutarem ele chorando aí, é que ele está por aqui, tá bom? Deixa, ele é a prioridade sempre. Padre, é só um detalhe que eu acho importante a gente colocar. Quando a gente conversou com o Padre Beto, as pessoas falaram, mas ele não é padre, ele não é padre. O padre excomungado, ele continua sendo padre, não existe ex-padre, né? Na verdade, para a Igreja Católica, isso é um padre que vai para o inferno, não é isso? Mas você sabe que a gente também tirou essas coisas, né? Porque, veja, a questão do padre, assim como a questão do pastor também, né? É uma questão de uma vocação, é um chamado. Agora, título é relativo, a gente poderia ter mudado, né? A gente vai começar uma igreja nova, vamos nos chamar então de reverendo. Mas não quisemos. Por quê? Por conta da história, né? A gente quis manter. Sim. Sim, eu pelo menos sempre procuro frisar, né? Eu gosto de ser tratado como presbítero, que esse é o único título que você encontra no Novo Testamento, que é um homem do povo. É simplesmente isso. Um homem do povo, retirado do meio do povo, para guiar as pessoas ali no caminho do Evangelho. Então, hoje eu me realizo assim de todas as formas, né? Me realizo como padre, como presbítero e também como pai, como marido, né? Então, eu acho que a instituição, ela perde muitas vocações quando ela exige, né? Quando ela impõe essa questão do celibato. Então é isso, aí eu fui tocar minha vida. Claro que a Humanidade Livre ela tem uma nova proposta, né? Então a gente não ganha vida com isso, a gente faz isso por vocação. Aí eu tive que arrumar uma profissão, né? Aí fui dar aula, por causa da formação em filosofia, e hoje também trabalho como psicanalista aqui em Bauru, né? Atendendo. Muito bem. Padre, o senhor falou sobre a questão do presbítero no Novo Testamento, né? E acho que a gente pode começar a falar sobre a Bíblia tentando compreender essa diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Que parecem ser livros totalmente diferentes, que falam de deuses diferentes ou de histórias ou tem visões diferentes de Deus, né? Pelo menos se você for analisar de forma muito literal. O Novo Testamento, o Velho Testamento, são Bíblias distintas na sua concepção, no seu entendimento? A pauta do programa e o tema do programa é se a Bíblia é intolerante. É isso, né? Essa é a pauta. Exatamente. A minha resposta é que sim. A gente não tem que fugir da realidade, não tem que fugir da verdade. A Bíblia ela é intolerante e quem não é intolerante é Jesus. Jesus não é intolerante. E Jesus é a boa notícia, Jesus é o Novo Testamento. Ou seja, se eu acredito em Jesus, eu preciso escolher ficar com ele, não é? E entender que o Velho Testamento, como o próprio nome diz, já não está nem velho mais, já caducou. Acabou, passou. Existe uma divisão muito clara, né? A gente pode falar não em duas Bíblias diferentes, porque a Bíblia é o conjunto, né? O conjunto da obra, né? Até a palavra Bíblia significa isso, né? Biblos, quer dizer, biblioteca, né? É um conjunto ali. Jesus é que vai fazer a diferença. Ele que não vai ser intolerante, né? Então, nós devemos o quê? Reler ou entender o Antigo Testamento de acordo com Jesus, com a percepção que Jesus tem, né? E ficar com o que Jesus continua dizendo que é bom e o que não é bom deixar para trás. Então, para mim, sim, a gente não precisa. Eu, pelo menos, não sou adepto desse malabarismo que alguns teólogos fazem, né? De tentar pegar e justificar aquelas coisas horríveis que tem no Antigo Testamento e dizer assim: não, mas isso aqui é simbólico, isso aqui. Não, é intolerância, é um livro antigo, de um povo antigo, com seus costumes, com as suas leis, enfim. E a gente precisa ter isso muito bem claro. Eu preciso escolher ou Jesus ou a Bíblia. E aí a gente tem que ficar com Jesus, é claro. Ô padre, mas na sua concepção, qual o motivo que o Velho Testamento trata de um Jesus tão punitivo no contexto histórico, né? A quem interessa ou a quem interessou essa visão desse Deus? Existem passagens, inclusive, bem no contexto de hoje, bem esdrúxulas, né? Então,
né? Então, tremam diante de Deus, né? Ao que o senhor atribui essa imagem de um Deus tão punitivo? A que interessa isso? Eu separei aqui alguns trechinhos bem rapidinhos de alguns momentos do Antigo Testamento, onde a figura de Deus é colocada como um Deus um tanto quanto questionável. Posso ler bem rapidinho? Claro. Levítico 21. Diz assim, versículo 16. Yahvé falou a Moisés: fale a Araão e diz-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem deve se aproximar caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, homem que não tenha o pé ou o braço fraturado, ou que seja corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou pragas purulentas, ou que seja eunuco. Olha que Deus fofo, né? Ele está dizendo assim, olha, se você tem um né, você não venha oferecer sacrifício para mim, porque eu não gosto disso. Então, a gente às vezes fala do preconceito na Bíblia e lembra só daquela passagem, né, de Levítico, onde fala da condenação aos homens que se comportam como mulheres, né? Lembrando que a palavra homossexual não existia naquela época, né? É uma tendência aí de algumas Bíblias colocarem a palavra homossexual aonde não existia essa compreensão, né? Mas a gente esquece de muitas outras, é que o povo não lê, né? O povo não lê a Bíblia, tudo terceiriza, né? Deixa para o pastor, deixa para o padre. Agora, o que eu digo sempre é, não subestime a sua inteligência. Abra o livro e leia. Se você sabe ler, você vai conseguir entender ali, e não é uma questão de literalismo, é o que está ali escrito, não é? E a gente precisa compreender a forma como é colocado, mas sem esse negócio de simbolismo. Isso, para mim, é desculpa. Olha o livro de Números, o que diz no capítulo 31. E Yahvé falou a Moisés e disse: vinga-te dos filhos de Israel, os medianitas, em seguida reúne-te aos teus. Falou, pois, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a guerra de Yahvé contra Midian. Quer dizer, Yahvé, no Antigo Testamento, é um Deus da guerra, ele promove guerras, né? E com os seus porta-vozes, é isso? E diz assim: a fim de pagar a Midian o preço da vingança de Yahvé, enviareis à guerra 1000 homens, de cada uma das tribos de Israel. E aí o texto discorre, dizendo que ao chegarem em Midian, eles dizimaram a população que ali havia, né? E aí no versículo 9 diz assim: os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos medianitas, com as suas crianças, e tomaram o seu gado e todos os seus rebanhos e bens. Quer dizer, mataram os homens, pegaram as mulheres e as crianças e levaram lá. Aí no versículo 13, diz o seguinte: eles levaram as mulheres presas lá para Moisés. Moisés, o porta-voz de Deus, segundo o Antigo Testamento. Aquele que conversou com Deus, né? Que tinha uma relação íntima com Deus, vai vendo. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento para encontrar esses homens que voltavam da guerra. Moisés se indignou contra os comandantes das forças, chefes, enfim, e disse-lhes: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os filhos de Israel a causa da infidelidade de Yahvé. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino e matai também todas as mulheres que conheceram varão. Ou seja, o porta-voz de Deus, não se contentando em dizimar com uma tribo inteira, ainda pede para que se extermine as mulheres que já tiveram tido relação sexual e as crianças do sexo masculino, né? Isso são apenas duas passagens assim muito ainda tranquilas comparado ao que a gente encontra aqui: genocídio, feminicídio, feminicídio seletivo, como está escrito aqui, quer dizer, as mulheres que já não eram mais virgens, isso aí vocês matam, né? Preconceitos de todos os gêneros você encontra aqui no Antigo Testamento, né? Agora, a pergunta: a quem interessa isso? A gente tem que entender que é o seguinte: isso são homens falando em nome de Deus, né? Sempre foi assim. A história da religião é a história de homens falando em nome de Deus. E, claro, projetando em Deus todos os seus preconceitos, os seus ódios, né, as suas xenofobias,
E claro que quando você diz algo em nome de Deus, a sua palavra fica muito mais poderosa, né? Imagina que eu vou questionar a vontade de Deus. Então, Moisés e Companhia Limitada, se é que existiram, né? Porque há até questionamentos em relação a isso, mas, enfim, todo grande líder, né, religioso da antiguidade que promoveu guerras em nome de Deus, está sempre fazendo uma projeção de quem ele é em nome de Deus, né? Então, e é o próprio Jesus, e é aí que está a questão, é o próprio Jesus quem vai dizer algo que vai, assim, solapar toda essa ideia de que Deus falou com fulano, Deus falou com Beltrano, que Deus deu mandamentos, que Deus deu ordens para fazer isso ou aquilo, né? Jesus, ele vai dizer muito claramente no Evangelho de João, no capítulo 1 e também no capítulo 6, que ao Pai ninguém nunca viu. E isso é uma frase curta, simples, mas se a gente parar para refletir, resolve todos os nossos problemas. Jesus diz assim: ao Pai ninguém nunca viu. Aqui ele está acabando com todos esses líderes religiosos que falam em nome de Deus. Ou seja, Deus ninguém nunca viu, Deus é mistério, Deus é algo transcendente. Não é? E aí Jesus fala em nome de Deus porque diz que ele conheceu Deus, que ele conhece a Deus. E através do quê? Através do amor. Né? Ou seja, quem ama conhece a Deus. Esse é o critério para você saber se alguém realmente tem intimidade com Deus, é o amor. Não é a guerra, não é a vingança, não é o preconceito, enfim. Então, essa pequena frase de Jesus que está lá no Evangelho de João, eu acho que resolve toda essa questão. Ao Pai ninguém... Mas, padre, no Novo Testamento existem algumas passagens de personagens bíblicos que tiveram contato com o sobrenatural. Chame anjos, chame espíritos, é uma coisa que parecia muito comum naquela época. E é uma coisa que está ali, que consta na Bíblia, e muitas outras religiões, sobretudo religiões que acreditam em reencarnação, que acreditam em contato com a espiritualidade, elas também utilizam a Bíblia, né, como uma fonte ali da possibilidade desse contato. Me parece também, né, analisando de forma mais historiográfica, que houve um momento em que assim, as religiões eram muito convergentes ali em vários temas. E houve assim, uma divisão por algum interesse. E o que eu queria saber do senhor é que se essa intolerância religiosa que se vê tão fortemente hoje, né, e onde não se leva em conta, por exemplo, que a casa do meu pai tem várias moradas, o que, enfim, o importante é a prática do amor e caridade, que é uma lição que se aprende muito forte ali, né, com Jesus, com o Novo Testamento. O senhor acha que existe realmente um interesse pelas igrejas cristãs, que são muito dominantes, de manter essa intolerância para não perder fiéis, para não se enfraquecer enquanto instituição? Sem dúvida nenhuma. Através do medo, né? Sem dúvida nenhuma. Os interesses vão mudando de acordo com o tempo, né? No caso, se você pega lá no Antigo Testamento, a gente está falando de questões de território, né? Isso é muito presente, de conquista de tribos, de expansão de território, por aí em diante. Hoje é a questão dos fiéis, da manutenção do poder institucional, né? E outro, você também já acaba mexendo com uma coisa que é muito presente no ser humano, que é essa questão do próprio preconceito, né? O ser humano, se ele não for educado a crer em algo maior, a respeitar o próximo, ele naturalmente tem uma aversão àquilo que é diferente dele, né? Isso é muito bem estudado na antropologia, enfim, né? Até na própria psicanálise, né? Esse ódio que é intrínseco ao ser humano, né? Esse desejo de destruição do outro. Então, quer dizer, quando você tem a religião, que é algo que as pessoas colocam muito peso, porque mexe com questões do transcendente, com questões espirituais, enfim, e fomenta esse tipo de coisa que já é inata ao homem, aí pronto, né? Você tem a faca e o queijo para disseminar tudo isso que a religião... Não é que a religião se tornou. E o medo também é uma forma de controle, né? O medo facilita muito o controle. Sem dúvida nenhuma. Já dizia Maquiavel, né? Nós obedecemos apenas quem nós amamos ou quem nós tememos, né? E o medo sempre foi um fator ali de controle muito presente. Mas para mim, Roberto, não é que a religião ela se tornou, ela sempre foi intolerante, com raras exceções, né? Que, claro que existem, né? E existiram, mas principalmente a religião cristã, a própria religião judaica, né?
Claro que sempre houve heterodoxos, né? Jesus mesmo foi um rabino heterodoxo. Dentro de todas as religiões existem pessoas que são heterodoxas e que, enfim, buscam o contraponto, né? Buscam a tolerância, no caso, né? Mas a gente está falando de exceções, não acho que seja a regra, não. Por isso que hoje nós devemos buscar muito mais, e eu trabalho para isso e por isso, e a isso tenho dedicado a minha vida, né? A espiritualidade, que é uma compreensão mais livre, não é? Acerca de Deus, acerca das coisas transcendentais, e não ficar preso à religião, porque a religião já começa errado quando ela se dá um poder de religar o homem a Deus. Religião significa isso, religar, né? Quer dizer, você está desligado de Deus e sou eu quem vou te ligar. É a minha instituição, é o meu conjunto de doutrinas. Pronto, aí já começa aí. Você delega, você terceiriza para outro algo que deveria ser seu, né? O teu contato com Deus, o teu contato com o espiritual. Então, o que Jesus fez, o que outros grandes líderes espirituais fizeram, foi exatamente dizer, olha, você tem acesso a esse Deus que habita dentro de você, né? E ninguém pode te tirar isso, né? Não pode te tirar e nem pode te colocar, né? E o que a religião faz é trazer para si esse monopólio, né? É o que eu costumo dizer. A religião é tão soberba, né? É tão blasfema, que ela educa o povo a pensar que você tranca Deus dentro de uma caixinha. Você vai lá, você põe Deus dentro de uma caixa e você fecha Deus. Entendeu? E aí só o sacerdote tem a chave. O sacrário, por exemplo, é o maior exemplo da soberba religiosa. Você achar que você está trancando Deus dentro de uma caixinha, né? E é isso mesmo que eles pensam. Mas, padre, Matheus, me diga uma coisa. Existem passagens bíblicas, né, que são esdrúxulamente adaptadas, né, ou ressignificadas, ou completamente ignoradas pela Igreja Católica, inclusive por protestantes, né? Então, como o senhor falou, existe o Velho Testamento, que realmente tem essas passagens bem, você espreme e sai sangue. Tem o Novo Testamento, que já fala de amor, mas também tem algumas passagens que a gente vai debater daqui a pouquinho, né? Mas o que nos parece é que algumas igrejas usam assim, para serem intolerantes, justificam sua intolerância no Velho Testamento, né? Mas falam de amor do Novo Testamento, né? Essa experiência com a Bíblia, essa mensagem que eles passam tão situacional, né? É uma forma conveniente de atrair fiéis? Sem dúvida, porque daí eu faço um à la carte, né? Não dá para você juntar, não dá para unir o Antigo com o Novo Testamento. Isso aí foi um erro que aconteceu na história da igreja. Unir. O Antigo Testamento pertence ao povo judeu, tem que ser respeitado, não é? Aqui a gente está discutindo ideias, não está atacando pessoas. Sim, sim. Bem claro isso também. Claro, sim. Então, assim, o Antigo Testamento é um livro que pertence ao povo judeu. Jesus trouxe outra coisa, né? Apesar de ter sido um judeu, mas ele foi um judeu que não se apegou à religião. Ele pregou o reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma proposta religiosa, porque se fosse assim, ele teria exigido dos seus a adesão ao judaísmo, o que nunca foi a pauta do movimento de Jesus. Por isso que, inclusive, vingou para os pagãos, enfim, para outros povos, né? Então, quer dizer, quando você tenta unir as duas coisas, e o problema da Bíblia é esse, ela vem num combo, né? Então, as pessoas têm essa ideia infantil de que a Bíblia é uma coisa que começa lá no Gênesis e termina com o Apocalipse. Tudo errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, no seu contexto cultural, né? Jesus é uma ruptura. E no meu livro, né? Permita-me fazer um merchan. No meu livro aqui, Claro. O que ninguém nunca disse sobre Jesus, né? Uma síntese sobre Jesus histórico, eu mostro, né? Detalhadamente o quanto que Jesus ele rompeu com tradições e costumes e inclusive, veja bem, eu vou dizer aqui agora, que as pessoas às vezes não têm coragem de dizer, mas Jesus mudou até de Deus. Opa, Jesus mas mudou de peraí. Deus. Agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor, padre Matheus. O que ninguém nunca disse sobre Jesus, mas o senhor fala já já depois do intervalo. Fica aí.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Queria mandar um abração aqui, só um domingão, assistindo esse programa, sentado no seu sofá, deitado na sua cama, anyway, né? Bateu a fome, pede no iFood, Paraíba Burger, vai no iFood, pede lá, Paraíba Burger, os nossos apoiadores culturais, Topázio Colchões, falou em colchão, tá deitadão, Topázio Colchões, e você quer tratar do seu visual, você vai lá na barbearia Cabra da Peste, ou então na Clínica de Beleza e Estética Erlane. Hoje aqui falando se a Bíblia é intolerante ou não. Temos conosco o prazer de receber o padre Matheus Brito, ele que é presbítero da Igreja Humanidade Livre, em Bauru, São Paulo, professor de filosofia e psicanalista clínica, autor do livro que deu origem à pergunta antes do nosso intervalinho, o que ninguém nunca disse sobre Jesus. Então, padre, voltamos aqui e eu lhe pergunto, o que ninguém nunca disse sobre Jesus? Claro que você não vai entregar o ouro, o livro é bem extenso, então deve ter várias coisas, mas se eu pudesse sintetizar, o que nunca ninguém disse sobre Pode dar Jesus? uns spoilers, padre. Deu spoiler, padre. Muito bom. Olha, primeiramente, assim, eu jamais faria um livro cujo título fosse O que Jesus nunca disse. Aqui eu não acrescento uma vírgula ao que Jesus falou. O que ele falou está falado e nos basta. Como diz aquela canção, né? Que fala sobre você saber... Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras, né? Tem uma canção que diz isso, né? Acho que é do Ira. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Ou seja, ali você está contido tudo o que você precisa saber sobre Deus, sobre amor, sobre ser humano, sobre reino de Deus, sobre como que a nossa sociedade deveria ser. Ali no Evangelho você tem tudo dito. Então, eu jamais escreveria um livro falando o que Jesus nunca disse. Eu estou falando o seguinte, o que ninguém nunca disse sobre Jesus, no sentido de dizer o seguinte, tudo aquilo que falaram sobre Jesus, ou pelo menos nesses 2000 anos, é muito deturpado. A começar pela ideia de que Jesus não mudou de Deus, de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E não é. Jesus mudou de Deus, ele fez uma mudança na concepção sobre Deus. O Roberto colocava, né, no bloco anterior, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existem coisas que parecem fazer alusão ao sobrenatural, né, aparições de anjos e tal. No meu entender, não tem nada disso. São sempre ou projeções da mente humana, como eu disse em relação ao Antigo Testamento, quer dizer, eu sou um dirigente político, eu sou o líder do grupo, então eu falo em nome de Deus e eu projeto em Deus as minhas loucuras e os meus ódios, enfim. Em relação a anjos e seres celestiais, também fazem parte aí do inconsciente arquetípico, né, do ser humano e dos povos. Então eu não vou por aí. Eu acredito num sobrenatural, mas eu acredito Mas num desculpa, padre Matheus, desculpa interromper, mas estamos tratando, inclusive, de João, Maria, José e o próprio Jesus, né? Eles afirmaram ter contato, por exemplo, Jesus afirmou ter contato com Moisés, né? Maria e José, contato com o anjo Gabriel, João, inclusive, disse que o Apocalipse foi dado, né? Então a gente está tratando de seres bem... Tá tudo dito aqui no livro, mas aí vai ter que ler. mas assim, aí aqui é a questão do que entra a fé, né? Para mim, eu acredito no Deus de Jesus, essa é a minha fé. Eu acredito no Deus de Jesus, ou seja, no Deus que Jesus nos revela. Aí é a questão de fé. Eu acredito que Jesus foi um homem inspirado por Deus, filho de Deus, que ele teve contato com Deus. Porque eu não consigo acreditar num Deus que não seja o de Jesus. Um Deus que não seja amor, num Deus que não seja paz, num Deus que não seja justiça. Agora, todas as outras concepções, aí eu acredito que são apenas concepções. É uma questão de crença, de fé, né? Mas essa questão de Maria, José, anjo, não, isso é tudo, isso sim, é tudo uma linguagem, né? A gente tem que entender que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Diferente do Antigo, que foi escrito em hebraico. E o grego é comum da língua grega, não é? Você ter alegorias, você ter figuras de linguagem. Até na própria Bíblia hebraica você tem midrashes, você tem contos, você tem fábulas, não é? Narrativas fantásticas, né? E
o Novo Testamento também herda isso, né? Então, não, eu não vou por aí nesse sentido de que... Mas, padre, só para eu entender um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre o seu pensamento em relação a ele. Em relação a esse contato com o sobrenatural. Tudo bem, pode ser algo gerado pelo nosso inconsciente ou pelo nosso desejo, pode ser só algum arquétipo ou algo que a gente criou ali ou uma figura de linguagem, enfim. Mas o que mais importa, no caso, não é como aquilo impacta na sua vida ou como aquilo... Eu estou falando assim, tem muitas pessoas aqui de religiões que trabalham com espiritualidade, que são espíritas, candomblecistas, umbandistas, e que acreditam nesse contato. E eu falo isso porque a gente já conversou com alguns psicanalistas e uma coisa que me marcou muito foi: não interessa se é uma criação da mente, não interessa se é um contato com o espírito, porque isso ninguém, pelo menos nessa vida, não tem como saber, né? Porque é uma questão de fé, não se prova. O que interessa é como aquilo impacta na sua vida. Se impacta positivamente, se faz você uma pessoa melhor, se lhe coloca num caminho da caridade, do amor, não seria isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não estou entrando nesse mérito. A questão do quanto isso impacta a nossa... Porque a minha experiência pessoal com Deus, como eu disse no início do programa, né? Meu chamado, a minha vocação, também não foi porque eu escutei uma voz estrondosa de Deus, assim. Nada disso, quer dizer, é uma intuição, é o que eu costumo dizer o seguinte, é um apelo interior. Então, quer dizer, a forma como isso vai bater em cada um é muito subjetivo, né? E a questão é, que frutos isso produz, né? Que frutos a minha crença, que frutos o meu encontro com essa divindade, com esse transcendente, o que isso me torna? Isso me torna uma pessoa melhor? Isso me torna uma pessoa amorosa, bondosa, pacífica, justa? Ótimo. Então, não tem como isso não vir de Deus, né? Do Deus que eu creio. Agora, a partir do momento que o seu contato com Deus te torna intolerante, te torna preconceituoso, te torna dono da verdade, aí você precisa rever. Padre, se eu falar um pouco sobre Jesus, eu vou colocar uma coisa um pouco mais radical aqui, não quer dizer que reflita o meu pensamento, mas eu acho importante, até para quem está nos assistindo, que isso seja colocado em questão e que a gente possa debater um pouquinho sobre isso. Se fala, assim, a gente entende que Jesus veio, né, como uma forma de mudar o coração da humanidade, até transformar a humanidade. Veio com a palavra de amor, veio com a palavra de tolerância, veio com a palavra de amar ao próximo, de fazer a caridade, enfim, tantas coisas bonitas, tantos ensinamentos lindos, e como a gente já viu, o Novo Testamento ele veio realmente como algo muito novo, né, e algo que muito necessário para que a gente possa nos tornemos seres humanos melhores. Mas a gente está aí mais de 2000 anos e temos guerra e temos muita maldade e temos pessoas que seguem a Bíblia, dizem que seguem os ensinamentos de Jesus, praticando coisas absurdas em nome de Deus. A gente pode falar que Jesus falhou nessa missão ou que isso ainda é um processo de construção que vai durar mais 2000, 3000 anos? Muito boa sua pergunta. No meu entender, não. Ganhei. Droga! Não, quando eu comecei a gostar da pergunta do Roberto, eu falei, já me lasquei. Até eu tava para dizer, boa pergunta, Roberto. Isso só mostra, mais uma vez, Roberto, que o cristianismo não tem nada a ver com Jesus. Outra coisa também precisa ser dito. O cristianismo nasceu no século IV depois de Cristo. 300 anos depois que Jesus havia pregado aqui, e as primeiras comunidades nasceram e tal, e aí quando aquela proposta, aquele projeto, aquele reino de Deus que Jesus pregou se institucionalizou, virou o poder, virou a religião oficial do império, contradição das contradições. Quem matou Jesus foi o próprio império, quem matou Jesus foi o Império Romano, e olhe só, depois de 4 séculos, veja lá, Jesus se torna o Deus da religião oficial do Império Romano. Então, quer dizer, não, isso não foi que Jesus falhou, foi que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele nos ensinou, foi usado para exercer o poder sobre as pessoas. O cristianismo não tem nada a ver com Jesus, assim como como a gente vinha falando, assim como o Deus do Antigo Testamento também não tem nada a ver com Jesus. E Jesus permanece apesar do cristianismo. E o Espírito de Jesus, o que eu creio, não é? A ressurreição de Jesus, ela é tão poderosa, Roberto e Bernardo, que ela sobrevive apesar do cristianismo, né?
nessas pessoas que vão entendendo, nessas pessoas que vão compreendendo que, opa, peraí, religião, cristianismo, império, poder, hierarquia, não tem nada a ver com o que Jesus pregou, né? Aí a mensagem dele é simplesmente o amor ao próximo, o amor a Deus e a busca por construir um mundo melhor, que é o que ele chamou de reino de Deus, né? A gente às vezes pensa que o reino de Deus é algo metafísico para depois da morte, mas não, ele diz que o reino de Deus começa aqui, né? O reino de Deus está no meio de vós, né? Tem que começar aqui. Então, não é que Jesus falhou, não, pelo contrário. E, aliás, tudo isso aí já estava até previsto. Já. Se você lê o Novo Testamento, várias vezes você vê Jesus, os apóstolos falando, né? Vai chegar um momento que tudo isso aqui vai ser deturpado em nome de Deus, né? O que a gente chama de os anticristos, né? O mundo está cheio de anticristo. Eu acho que o próprio cristianismo é o maior anticristo que a gente tem. Ô, padre, mais uma vez, muitas perguntas que a gente faz, tá? Padre e os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, são perguntas feitas de cunho para nós debatermos. Isso não significa necessariamente seja uma opinião nossa, tá? Agora, existem muitos cientistas e teólogos que afirmam, com fatos científicos, né, que as pessoas que escreveram a Bíblia nunca tiveram, é impossível terem tido contato com Jesus, dado a data de carbono das escrituras que foram escritas, que hoje fazem parte da Bíblia, né? Então, a escritura mais nova foi encontrada 45 a 58 anos depois de Cristo, baseado em uma expectativa de vida à época de Jesus, seria impossível que as pessoas tenham tido contato físico com Jesus. Já o norte-americano, né, Bart Ehrman, o maior biblista do mundo atual, né, e ex-tradutor, inclusive, do Vaticano, diz em seu polêmico livro O que Jesus disse e o que ele não disse, tá? Que a Bíblia tem cerca de 400.000 alterações. Né? Aí eu pergunto para o senhor, esses teólogos dizendo que as pessoas que escreveram a Bíblia não tiveram contato físico com Jesus, e o maior biblista do mundo dizendo que a Bíblia foi alterada mais de 400.000 vezes. E claro que ela não deixa de ser um livro sagrado, mas até onde nós podemos acreditar no que está escrito na Bíblia? Perfeito. Ó, bibliografia do meu livro. Bart Ehrman, tem 3 livros dele aqui que eu uso como referência. Olha aí. Teólogos protestantes do histórico crítico, pesquisa acadêmica. John Dominic Crossan, que é conhecido como o Papa do Jesus histórico. Ou seja, todos esses livros, esses argumentos, eu sei decora salteado. E a questão é exatamente isso. A Bíblia precisa e passou. Eu acho que nenhum livro religioso passou por um escrutínio tamanho quanto a Bíblia, né? Do ponto de vista de análise textual, do ponto de vista de análise histórica, etc., comparação de textos e tal. Mas mesmo assim, mesmo esses autores mais ferrenhos, mais céticos, eles chegam numa conclusão. Primeiro que não questionam que Jesus existiu. Isso é uma coisa importante. É uma minoria que duvida disso. Entende Jesus como um mito literário. Né? Mas ainda esses que colocam e passam o Novo Testamento por um pente fino, ficam com o essencial sobre Jesus. Inclusive o próprio Ehrman. Quer dizer, uma coisa nós conseguimos, até por estudos ferrenhos, céticos em história, ficar com o essencial sobre Jesus. E aí é a questão, o Jesus histórico, que é o que fala no meu livro, é exatamente esse Jesus que vem pregar um reino de Deus. É um reino de Deus que o leva até as últimas consequências, que é a morte de cruz, ou seja, é um reino que afronta o poder, o algoz, não é? O poder tirano. Quer dizer, ainda que eu duvide de tudo do ponto de vista da fé, ainda assim a vida de Jesus, enquanto homem, enquanto ser histórico, tem muito a nos ensinar, né? Então eu acredito que mesmo essas críticas ferrenhas não conseguem dizer que Jesus não foi alguém que mudou realmente ou que fez grandes coisas para a humanidade. Agora, claro, que o Novo Testamento está cheio, como eu acabei de dizer, cheio de metáforas, cheio de sagas, cheio de histórias, cheio de teologia, porque a gente tem a ideia de que o Novo Testamento é uma biografia sobre Jesus, né? E está errado. Esse gênero literário nem existia naquela época. O Evangelho ele é uma construção das primeiras comunidades sobre a vida de Jesus e a sua mensagem. Só que assim, aí que está a questão. A essência é o que importa. É o que a gente estava falando agora há pouco, não é? Quer dizer, se é inconsciente, se não é inconsciente, se é um insight, se não é insight, o que fica disso? Quais são os frutos que eu colho disso?
e a essência do Novo Testamento é o que importa. Para lá das alegorias, para lá dos acréscimos, que há vários acréscimos, e inclusive das primeiras comunidades, da forma como cada evangelista vai pintar Jesus, não é? Você citou aí que os primeiros escritos são escritos tardios, e são mesmo. O primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos, ele é escrito no ano 70. Isso é unanimidade entre os historiadores. Jesus morre no ano 30, não é? Mas nesse intervalo você tem Paulo, que é um dos autores, é o autor mais antigo do Novo Testamento. Ele escreveu até antes dos evangelhos. E nas cartas de Paulo, você tem ali muito do que Jesus realmente disse, não é? Pensava, e coisas também que Paulo acrescentou, não é? Não podemos esquecer também que Paulo era um homem do seu tempo. E aí depois você tem os evangelhos, que são narrativas sobre a vida de Jesus, também cheia de metáforas e sagas, enfim, poesias, não é? Mas o essencial é o que importa. Também a gente está falando de uma cultura, Bernardo, que você citou a questão da distância, né? Mas a gente está falando de uma cultura onde a oralidade era muito presente, né? O povo judeu, ele decorava as coisas, como eles praticavam essa questão de você decorar. A coisa escrita era muito rara, né? Eles entendiam que quando você escrevia alguma coisa, você estava petrificando aquilo, né? Então, a oralidade era muito comum. Então, não é de se espantar que, num prazo de 30, 40, 50 anos, muita coisa tenha ficado guardada na memória, né? Porque isso era a tradição deles. E muita coisa tem se perdido também, né, padre? Na verdade, na minha concepção, nessas alterações, 400 mil alterações citadas, né, não deixa Jesus menos santo. Eu acredito, inclusive, aí eu peço licença para falar minha opinião pessoal, eu acredito, inclusive, que muitas das coisas lindas que Jesus possa ter feito tenham se perdido. Eu não estou falando que as 400 mil alterações não são alterações que santificaram Jesus. Pelo contrário, na minha opinião, tem fatos importantes que foram esquecidos, né? Ou coisas que Jesus possa ter falado que poderiam derrubar igrejas, hoje em dia igrejas, países, fés, alguma coisa desse sentido que foram cortados, né? E até o que por exemplo, Mauro Biglino, por exemplo, que também é um grande biblista, né, um grande tradutor, inclusive tradutor também do Vaticano, né? Ele escreveu um livro também que ele disse que a Bíblia teve muitas alterações, inclusive problemas de tradução. Olha aí. Inclusive problemas de tradução. Claro, claro. E teve mesmo. Aliás, o Biglino tem uma opinião que eu acho fantástica, que ele defende a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um alienígena. Yahvé, né? Ele chama Yahvé, Elohim, né? Elohim. Ou Elohim. Elohim. Exatamente. Quer dizer, é mais provável, é mais fácil que o Deus do Antigo Testamento tenha sido um ET do que Deus mesmo, que falou. Sim. Pelo amor de Deus, aquilo ali foi Deus, meu amigo. Então, me desculpe, mas eu não quero saber de Deus. Padre, a gente tá chegando ao final do programa. Infelizmente, passou muito rápido. A gente queria conversar aqui, dá para fazer 4, 5 programas. Eu passaria horas conversando aqui, aprendendo com vocês dois também. Mas, assim, como consideração final, Padre, se o senhor pudesse colocar algum ensinamento que é a base mesmo, que a gente deve pegar para a gente, pegar para a nossa vida, ter como algo que realmente ensinamento absoluto da Bíblia, qual seria? Olha, eu diria que a gente precisa entender que a palavra de Deus se fez carne. É isso que diz o Novo Testamento, né? O verbo de Deus, ou seja, o projeto de Deus, a vontade de Deus, ela se encarnou. Então, a palavra de Deus não é uma letra morta, não é um livro velho, como bem disse o nosso amigo Bernardo, cheio de contradições, enfim. A palavra de Deus é um homem, é um ser humano, não é? E que nos ensinou o quê? Nos ensinou que nós devemos amar, que Deus é amor, que nós não estamos aqui por acaso, né? E que Deus nos amou e a gente tem que amar de volta, porque é só isso que o amor exige, né? E mais do que isso, que esse Deus que nos amou, que fez tudo e que é absoluto, é transcendente, não nos entra na mente, esse Deus habita dentro de nós. Eu acho que se eu pudesse deixar assim uma única mensagem, né, para todos que nos acompanham e nos ouvirão posteriormente, é o seguinte: nunca busque fora de você o que está dentro de você.
senão você vai perder tempo, você vai ficar numa busca cega. É dentro que a gente encontra as respostas para tudo, não é? Para todos os nossos problemas, para todas as nossas angústias. É sempre olhar, é um mergulho para dentro de nós. A gente sempre aprendeu que Deus está fora, né? Está acima, né? É um jargão aí usado, Deus acima. Nada disso. Deus está dentro, não é? É mergulhar no nosso subjetivo, né? Aí você encontra Deus, não fora da gente. É isso que eu gostaria de dizer. E agradeço imensamente a oportunidade. E olha, fiquem à vontade se quiserem me chamar. Opa! Chamaremos, vamos explorar, padre. Padre, onde é que a gente encontra o seu livro? Onde é que as pessoas estão assistindo aqui a Reconnect? Onde é que eles encontram o livro aqui, o que ninguém nunca disse sobre Jesus? Perfeito. Pode ser direto comigo. Aí manda lá no meu inbox, não é? Eu envio para a pessoa, a gente conversa. Ou então na livraria, nas livrarias Jalovi ou Empório Cultural. Se não tiver, pede que eles vão atrás. Legal. Ô, Padre Matheus Brito, muito obrigado, sua simpatia. Com certeza faremos outros muitos, porque ficou muita pergunta, muita coisa para a gente falar. Eu gosto muito nós gostamos muito de conversar com pessoas que têm conhecimento e que falam assim de forma plural e sempre embasados, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu livro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Robertão! Meu irmão Bernardo, nos reconectamos. Nos reconectamos sempre. Obrigado a você que está em casa acompanhando a gente no seu domingão. Espero que você tenha gostado, é claro que você gostou. Então, até a próxima reconexão semanal. Um bom domingo! Valeu!